Bem, vamos iniciar mais uma aula de resolução de questões para a segunda fase do vestibular associado. Aqui eu tenho um assunto chamado de soluções, onde eu vou trabalhar o conceito de solução eletrolítica saturada. Solução é uma mistura homogênea, onde eu vou ter o soluto dissolvido no solvente. Esse soluto tem que ter caráter polar e o solvente também tem que ter caráter polar. Ou o soluto tem que ter caráter apolar e o solvente tem que ter caráter apolar. Solução eletrolítica é uma solução que tem íons, apresenta cátions e ânions. E saturada significa concentrada. Então, qual é a substância que vai ser iônica, que vai apresentar uma substância concentrada? Letra A, anestésico à base de etanol e éter, gasolina na letra B, repositor energético, óleo mineral ou tinta. Aqui a gente pode eliminar os compostos orgânicos, que é o etanol, que é o éter, que é a gasolina e que é o óleo mineral, porque não vão formar soluções eletrolíticas. A gente fica aqui com a letra C e a letra E. Por que isso? Porque a substância eletrolítica ela tem caráter iônico. Ela vai apresentar um polo positivo, um polo negativo, ela vai apresentar cátions e ânions. Os exemplos mais comuns são o sódio, o potássio, o cálcio, são compostos que apresentam íons positivos. E íons negativos, eu tenho o cloro, eu tenho o enxofre, tá? Eu tenho o bromo e assim o oxigênio. Então, o composto iônico ele vai ter que ter essa característica aqui de apresentar polo positivo e polo negativo. O óleo mineral, como ele é um composto obtido a partir do petróleo, ele não vai formar íons, ele é um composto apolar. Então, ele não vai apresentar uma solução eletrolítica, assim como o etanol e a gasolina. O etanol ele é polar, só que ele não vai formar eletrólitos. Para apresentar essa capacidade, ele teria que ser um composto iônico. E a gasolina é um composto apolar. O etanol ele tem uma parte polar, que é essa parte aqui, que vai ser fundamental para ele se dissolver na água. E uma parte apolar, que é essa daqui, que vai ser capaz de ser dissolvida na gasolina. O hidróxido de cálcio ele poderia ser a resposta se ele fosse uma base forte. Como ele é, melhor dizendo, se ele fosse uma base solúvel. Como ele é uma base pouco solúvel, ele não vai ter a capacidade de formar uma solução concentrada de acordo com o nosso enunciado. Apesar de ser um composto iônico, bases podem ser iônicas ou moleculares, vai depender da natureza do metal. E aqui ele não vai ter, não poderia ser a nossa resposta, apesar dele apresentar um caráter iônico e formar compostos com íons, tanto positivo quanto negativo. A nossa resposta vai ser a resposta que apresenta os eletrólitos em concentrações elevadas. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho os eletrólitos fortes e fracos. Os fortes vão ser aqueles que apresentam grande concentração de íons, né? E os íons se ionizam completamente. E as fracas se ionizam pouco. Os isotônicos são aqueles compostos que apresentam reposição, são capazes de repor sais minerais. São compostos que apresentam concentração de íons em quantidade elevada. Então, ele vai apresentar íons potássio, íons sais minerais, né? Íon potássio, íon sódio, íon cálcio. Então, são eles que são capazes de apresentar uma solução eletrolítica, devido a essa quantidade de sais minerais dissolvidos nesses compostos aqui. Eu tenho aqui os isotônicos artificiais, que é o que ele fala na questão, e os minerais, que é a água de coco. Então aqui eu tenho magnésio, tenho potássio, tenho sódio, que são sais minerais que, quando em solução, formam eletrólitos. Então aqui eu tenho outros repositores energéticos que vão ser a resposta para essa questão do vestibular seriado da segunda fase, justamente a letra C. É a solução que vai apresentar alta concentração de íons, alta concentração de eletrólitos, quando passados 7 dias. Então a gente encerra essa aula e a gente volta
na próxima aula com mais questões do vestibular seriado, segunda fase.